Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius e hoje daremos início a mais uma aula de linguagens, essa aula muito importante aí no Enem, né? Então, vamos lá. Os assuntos abordados hoje serão a regência, né, na questão da gramática, e na literatura nós iremos ver hoje um pouco sobre o simbolismo, né? Então vamos lá. É, Dentro da gramática, a regência ela pode ser definida como a relação que a palavra, verbo ou nome mantém com os termos que a ela são posteriores. A palavra que mantém que mantém essa relação, né, com outros termos, ela é chamada de palavra regente e ela vai ter essa relação mediada por preposições ou por algum caso ou em alguns casos por artigos ou essa relação pode até se dar de modo direto, né? Então vamos lá. A regência nominal ela estuda a relação que nomes, substantivos, adjetivos, advérbios possuem com termos adjacentes, sendo essa relação mediada por preposição. É muito comum que nomes possuam várias regências, e para o estudo de regência nominal, temos os termos regentes e os termos regidos. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. Marina está apaixonada pelo parque, né? Marina, a palavra apaixonada, ela acaba se comportando, né, como o termo regente, ou seja, ela que vai definir a relação que a própria palavra vai ter com termos adjacentes. Em verde, nós temos a preposição que medeia, né, que faz o meio de campo ali entre a palavra regente e a palavra regida. E a palavra regida, que está em azul, é a palavra parque, né? Então aqui a gente tem como ordem padrão o termo regente, preposição, termo regido. Lembrando que qualquer inversão nessa ordem configura hipérbato, né? O que é hipérbato? Nós vamos ver mais para frente no estudo de figuras de linguagens, de linguagem, que hipérbato ele é a inversão da ordem direta da frase. Então, por exemplo, se eu falar Marina, pelo parque apaixonada está. Então aqui houve uma inversão, né? Então essa inversão ela é chamada de hipérbato e ela vai estar muito presente, né, na literatura, na, nas expressões artísticas por aí, música, literatura, enfim. Então vamos lá. Aqui nós temos as preposições mais comuns da regência nominal, né? Então nós temos as preposições de, para, a, com, em, por, né? Então a preposição que nós vimos lá, a preposição que nós vimos, ela está dentro, né, da preposição por. E é sempre bom lembrar porque decorar ou entender o que é uma regência nominal, quais são as preposições mais comuns no estudo de regência nominal, ajuda vocês muito em redação, né? Faz com que a escrita de vocês seja uma escrita mais fluida, coesa, mais coerente com as ideias que vocês querem passar para a gente. Porque eu vejo que às vezes vocês têm ideias muito interessantes, muito boas, mas às vezes vocês não conseguem, como que eu posso dizer, não conseguem expressar, não conseguem pôr para fora, né, mediante a escrita. Então, entender, né, a concordância que foi a aula passada e essa aula é um passo muito importante, né, para a melhora da escrita, né? Então vamos lá para a regência verbal. A regência verbal ela é estudo da relação que os verbos mantêm enquanto termo regente com termos adjacentes. Nesse caso, a presença de preposição ela não é garantida, estando ela presentes em
verbos transitivos indiretos, VTI, ou verbos transitivos diretos e indiretos, e ausentes em verbos transitivos diretos. Então vamos lá. Ellen afirmou não se lembrar da conversa. Quem se lembra, o verbo lembrar, ele é um verbo, né, que possui uma transitividade indireta. Então ele acaba tendo, né, uma preposição, ele acaba admitindo preposição. Então aqui afirmou não afirmou, blá. Nossa, dicção hoje tá 10. Ellen afirmou não se lembrar da conversa. Lembrar, termo regente, da preposição, conversa, termo regido. Júlia fez o trabalho de modo bem feito. Nesse caso, o verbo fazer não admite preposição. No entanto, o termo regido pode vir acompanhado de artigo. O artigo ele está ali em amarelo, antecedendo a palavra trabalho, desculpa, né? Então, sempre quando a gente tiver a ausência de preposição, a gente pode ter aí a presença de um artigo para fazer essa mediação, certo? Aqui uma listinha também de preposições mais comuns na regência verbal. É uma listinha aí maior, né? Aí eu vou deixar aqui um pouquinho, vocês podem pausar, anotarem e tudo mais. E vamos lá. Vamos para a aula de literatura. Uma imagenzinha aí que nos diz muito, né, sobre o que a gente vai estudar hoje em literatura. Hoje, nosso estudo ele vai se voltar para o simbolismo. O simbolismo ele foi uma escola literária contemporânea ao parnasianismo. Surgiu como reação não só ao parnasianismo, mas também ao naturalismo e ao realismo. Muito importante frisar que o simbolismo ele pode ser também considerado como uma escola que representa uma certa evolução do romantismo, né? Visto que ele retoma várias características românticas aqui em sua literatura, que a gente vai ver mais para frente. Sua proposta foi a de construir uma literatura cuja linguagem fosse universal e conseguisse sugerir, né, de modo absoluto todas as angústias do ser humano. Então aqui a gente tem uma reação muito pungente, muito clara ao parnasianismo. Por quê? Porque o parnasianismo ele é descritivo e voltado ao mundo interno, ao mundo externo, desculpa. Já o simbolismo ele é sugestivo e voltado ao mundo interno. Então aqui a gente tem essa oposição que vai fazer com que o simbolismo seja quase que um completo oposto, né, do parnasianismo. Então vamos aqui para o seu contexto histórico. Aqui nós temos a segunda revolução industrial, né, do final do século XIX, começo do século XX, que determinou várias mudanças na sociedade, né, mudanças relativas à angústia do ser humano, muito inclusive semelhante ao que a gente vive hoje, né, com com todos os avanços tecnológicos, com todos os as melhorias, né, com todas as descobertas da ciência, com todas as melhorias na nossa qualidade de vida, né, parte da nossa humanidade hoje acaba sendo deixada de lado e isso nos gera angústia. Isso aconteceu no final do século XIX também, né? Então uma coisa que assim é capaz de nos gerar muita identificação com essa escola de certa forma, né? Aqui nós temos o positivismo, né? Que sempre vale frisar que diz que o estágio ideal da sociedade, o ápice de uma sociedade, ela se dá mediante uma sociedade positiva, ou seja, uma sociedade científica. Aqui nós temos o avanço da psicanálise, né? O avanço da psicanálise a psicanálise ela acaba sendo muito forte nessa escola, porque é na psicanálise
que o ser humano ele é compreendido não como um ser físico, mas como um ser psíquico, como um ser que é construído a partir de suas memórias, a partir de suas vivências e experiências, né? E a psicanálise também ela dá um valor muito grande ao sonho, né? Então, sempre que o simbolismo falar de sonho, ele vai falar de uma perspectiva psicanalítica, porque ele vai usar o sonho para falar de sentimentos, né? Para sugerir parte das suas angústias, né? E aqui a gente vai ter a popularização da teoria Schopenhaueriana, né? O que é essa teoria? Essa teoria é a teoria de Schopenhauer. Schopenhauer ele foi um filósofo alemão que viveu no final do século XVIII e cuja teoria, né, ela foi muito voltada ao pessimismo, ao fato de que o homem ele é apenas um aglomerado de angústias, de vontades e que o fardo do homem é viver, né, justamente com essas angústias, com essas vontades, com esses desejos. Então o simbolismo ele abraça muito isso, né, e ele acaba trazendo essa questão do pessimismo à tona, tanto que o simbolismo ele é uma escola super, hiper, mega pessimista, né? Então, isso é muito importante também para a gente entender. Então aqui eu trouxe aqui um pouco das principais características. A oposição à realidade objetiva, né? Então, para eles o mundo externo, como eu havia dito ali no simbolismo como reação ao parnasianismo. Para o simbolismo, o mundo externo ele não importa muito, né? O que importa é o mundo interno, é as angústias, são as paixões internas, e é isso que é posto no papel, na literatura. Transcendência, misticismo e espiritualidade, né? Então aqui a linguagem ela é sempre tratada como um meio transcendental de expressão de sentimentos, e de emoções, né? Então por isso que a linguagem, aí a gente pode até falar que isso é um ponto em comum que o simbolismo tem com o parnasianismo, porque a linguagem ela é tratada de modo muito precioso, né? Assim como no parnasianismo. O misticismo, né, também é que a gente vai ter, né, na questão do conteúdo, a presença de figuras místicas, a presença de figuras espiritualísticas, de alegorias espiritualísticas que vão, né, dar corpo para a expressão de simbolistas. Aqui a gente vai ter também a presença da religiosidade, né? A presença da religiosidade ela vai ser uma coisa ela vai ter um teor muito grande, muito bem, como que eu posso dizer, muito parecido, né, com o teor religioso que tinha o barroco, né? Por quê? No barroco a gente tinha na questão do conteúdo, quando ele falava de religião, uma oposição muito forte, muito grande é, entre 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 divino e profano, entre céu e inferno, entre humano e entre o ser humano e Deus, né? E essa oposição, esse contraste, ele vai ser retomado, né? Então aqui a gente vai ter muito presente, né, esse contraste entre o divino e o profano, entre o sujo e o sagrado, né? E a religião ela vai ser sempre colocada como uma, um elemento de comparação, né? Então, vamos supor, poxa, ali Deus é muito divino, mas eu sou tão sujo e aqui eu vivo na minha
na minha imundez, sabe? Então, assim, o simbolismo ele possui muito esse teor, certo? A valorização do eu e da psique humana, né? Então aqui a gente pode falar muito, né, sobre a valorização dos sonhos, a valorização das figuras de linguagens que remetem ao ilogismo, né? E também a gente pode falar ali, como a gente falou, né, no primeiro item, que é a oposição à realidade objetiva, né? Linguagem vaga, imprecisa, sugestiva, né? Então aqui a linguagem ela não está aqui para nos dar certezas, né? Ela é feita justamente para nos fazer interpretar, né? Para nos fazer entrar nesse caos, nessa bagunça que é, né, os sentimentos do autor. Então, a gente sempre quando a gente vê uma poesia, simbolismo, uma obra simbolista, a gente deve esperar um pouquinho de dificuldade ali na leitura. Uso excessivo de figuras de linguagem, como eu falei ali atrás, né? A valorização das figuras de linguagens, principalmente as figuras de linguagem que remetem ao ilogismo, né? Então aqui a gente vai ter o paradoxo, a antítese, né? A sinestesia, a preferência pelos sonetos. Então aqui a gente vai perceber que o simbolismo ele é uma, uma escola essencialmente poética, né? Então a gente não vai encontrar obras simbolistas em prosa, a gente vai encontrar sempre ali em versos, né? Sempre em poemas, poesias. E também essa preferência pelo soneto é como eu falei ali atrás, né? É uma forma do simbolismo homenagear o romantismo, né? Retomada de elementos românticos, né? Ou seja, o exagero dos sentimentos, né? Principalmente ali a retomada, né? Do romantismo byroniano, ou seja, do romantismo da segunda geração, que é um romantismo mais sujo, um romantismo como que eu posso dizer, mais mórbido, né? Ou seja, um romantismo mais voltado à morte, mais voltado a elementos assim que não são muito característicos do romantismo como um todo, sabe? Valorização da simbologia em oposição ao cientificismo, né? Aqui o cientificismo, né, como um agente promotor de certezas, ele é colocado em dúvida, né? Ele é colocado em xeque, porque segundo os simbolistas, né, até quando vale a pena ter certezas, né? Então, sempre a dúvida ela é colocada em evidência, né? E isso acaba sendo e essa evidenciação, esse evidenciamento da dúvida, ele acaba se dando, né, por meio da oposição ao cientificismo. E por último a gente tem a oposição ao mecanismo e a aproximação do universo do sonho, né, ao mecanicismo, desculpa. Então aqui ele tem a oposição, né, à lógica, né? Então aqui a gente não vai ter uma literatura linear, uma literatura que tem um início, meio e fim. Aqui a gente vai ter uma literatura, né, cujo conteúdo é totalmente caótico, totalmente surreal, né? Justamente porque eles se aproximam muito, né, do universo onírico, do universo dos sonhos, né? Então aqui a gente trouxe, né, como os principais autores Charles Baudelaire, Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos, né? Eu coloquei Augusto dos Anjos aqui em interrogação por quê? Porque ele apesar, né, de nascer, de fazer parte da sua literatura ali, né, inserido no simbolismo, boa parte da literatura dele foi feita, foi concebida, foi até mesmo publicada,
né, ali mais no início do século XX, nas décadas de 1910, 1920, né? Então aqui a gente tem que o Augusto dos Anjos ele está inserido ali naquele, como que eu posso dizer, ali naquele limbo literário, né? Que a gente chama de pré-modernismo. Mas a literatura dele, dentre os pré-modernistas, é o que mais se aproxima, né, do simbolismo, né? Então, é isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ontem eu vi que teve simulado. Eu espero que todos vocês tenham ido muito bem. Foram perguntas assim que eu pensei com bastante carinho, né, com bastante esmero para fazer com que vocês evoluam, né, e aprendam cada vez mais. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa noite. Tchau, tchau.